Vamos conversar sobre isso aqui no estúdio com a Renata Iuri, que é investigadora da Divisão Antissequestro de São Paulo, e também o Vinícius Tarso, negociador da Divisão Antissequestro daqui de São Paulo também. Sejam bem-vindos ao Mulheres. Muito obrigado, Regiane. É um prazer falar com vocês e com toda a audiência do programa Gazeta. O prazer é todo nosso, até porque a gente tem que ficar cada vez mais esperto, porque assim como tudo evolui, a tecnologia, a gente percebe que as coisas estão mudando, as modalidades de crime também. E com o sequestro não foi diferente, né? Assim como a gente viu nesses casos, que foram casos emblemáticos, né? A gente não tem mais registros, pelo menos com a frequência que tinha um tempo atrás, onde os criminosos miravam em pessoas com muitas posses, né? Com normalmente empresários, pessoas da mídia, parentes de pessoas da mídia, né? Hoje em dia, os crimes acontecem de formas diferentes por causa do advento da tecnologia, né? Exatamente. A gente pode concluir que o crime evoluiu? Sim, exatamente. O crime, ele evolui constantemente, né? Então, no começo dos anos 2000, a gente tinha um perfil que realmente eram as famílias mais abastadas de São Paulo, né? Onde os criminosos estudavam durante um período longo o sucesso dessa família, escolhiam ali aquela vítima que tinha ali um perfil que eles pudessem seduzir mais rapidamente os membros da família e faziam esse sequestro. Hoje, com o advento do pagamento digital, esse perfil tecnológico ele trouxe uma mudança drástica no sentido do sequestro. A gente pode dizer que ficou mais fácil para eles, Renata? De certa forma, acredito que sim, porque o Pix ajuda muito, né? Então, sequestros que o Vini tem mais experiência, que duravam dias, hoje eles pegam uma pessoa em 2, 3 dias, limpam a conta da pessoa, às vezes, se for o caso, entram em contato com a família, ou se não, resolvem o problema ali mesmo e soltam a pessoa. Além de limpar a conta, muitas vezes fazem empréstimos no nome, né? Tiram até o que a pessoa não tem. Sim. Exatamente. Em casos que a pessoa não tem a conta no banco, no celular, hoje é muito fácil, né? Você abrir uma conta a partir do seu dispositivo, né? E eles costumam fazer isso, é uma possibilidade. Quer dizer, a tecnologia facilitou um pouco a vida deles e complicou muito a nossa, porque afinal de contas a gente tem absolutamente tudo na palma da mão, né? A gente não tem, fica muito difícil a vida se a gente pensar em ter diversos dispositivos diferentes, cada um para uma situação, né? O de sair na rua, o de mexer no banco, o de conversar com os amigos, o das redes sociais. O que vocês indicam que as pessoas façam hoje? Porque eu imagino que os conselhos que vocês davam lá no passado sobre o tipo de situações em que a gente se colocava em perigo para aquele tipo de sequestro que acontecia lá atrás, hoje em dia os cuidados são outros. Quais são os conselhos que vocês dão hoje para a população? Nesse sentido, acho que é legal falar que a Divisão Antissequestro, o Departamento DOP e a Polícia Civil está pronto para combater esse tipo de crime atual agora. E é importante a gente falar que, independente da tecnologia, a gente também evolui, né? Então estamos prontos para todo esse combate. O que a gente pode falar é que, poxa, assim como mais ou menos em 2016, haviam muitos sequestros relâmpagos e as pessoas eram sequestradas porque estavam com diversos celulares no bolso, diversos cartões de crédito no bolso. Hoje em dia, por que você precisa ter todos os seus aplicativos bancários também no celular? Então, de repente, evitar, seria uma sugestão ter nesse celular um dispositivo dedicado para o dia a dia, né? E de repente, quando você for fazer alguma outra coisa, sim, você autoriza ali um pagamento maior. Seria legal que os bancos também dispusessem possibilidades de você ter ali mecanismos que você pudesse controlar isso, né? De repente, se houvesse uma possibilidade de você fazer, por exemplo, a sua transferência de alto valor somente da sua residência ou do seu trabalho e de outros locais não ser permitido, ou exigir de repente daquele aparelho que o GPS, né, que o geoposicionamento esteja funcionando, seriam medidas fantásticas que reduziriam certamente a ação. Vamos falar sobre números também. Os números dos sequestros naqueles moldes, como aconteceu no passado, que duravam muitos dias, como a gente viu do Washington Oliveto, 53 dias em cativeiro, né? Muito tempo. Hoje em dia, as pessoas ficam no poder dos bandidos por menos tempo. Poucos dias ou até mesmo algumas horas. Apesar de ser menor o tempo desse sequestro, o volume aumentou? A gente tem um número maior de pessoas sendo tiradas da rua para fazer esses pagamentos? Eu posso te dar um panorama que
no início dos anos 2000, falando de sequestros tradicionais, onde as vítimas ficavam em média 30 dias, 45 dias em cativeiro, a gente, vamos falar de 98, que foi o ano que eu cheguei na divisão de sequestro, nós tivemos acho que 12 casos. Esses números foram subindo a ponto de chegar em 500 casos, 490 e poucos casos, mais ou menos pelo ano 2002, 2003, alguma coisa perto disso. Tá. Eram sequestros mais longos. A divisão de sequestros fez um trabalho muito árduo, junto com o judiciário, junto com o governo de São Paulo, e conseguimos reduzir drasticamente esses números. Com a vinda do Pix, a gente estava com números também muito baixos de sequestro, isso tendeu a aumentar bastante, né? Mas mesmo assim eu posso te dar os números de 2021, salvo engano foram 122 casos, 2022 falando em golpe do amor, noticiados ao antissequestro foram 45 casos aproximadamente, 47 casos, e este ano a gente pode falar que nós estamos com 5 casos de golpe do amor. Então a redução, o combate do governo ele é muito forte em cima disso, né? E como eu disse, estamos prontos para qualquer eventualidade, com tecnologia ou sem tecnologia. O DAS chega, o DAS busca quem a gente quer, tanto a vítima como os sequestradores. Então vamos entender, Renata, como é que acontece essa investigação hoje, né? Porque imagino que os moldes também são diferentes. Vocês têm que atuar mais preventivamente, procurando essas quadrilhas, procurando esses bandidos, do que na negociação em si, já que não tem o refém para ser libertado, como era um tempo atrás? A gente é acionado, tem um caso de sequestro, a antissequestro é acionado e a gente começa a trabalhar em cima disso. Normalmente as quadrilhas não é o primeiro caso deles, então a gente acaba desvendando um caso e descobrindo outros ao mesmo tempo. O governo dá toda essa munição para a gente de trabalho, então a gente tem acesso a muita tecnologia para trabalhar. Quando necessário, empresas privadas, se necessário, eles apoiam também o trabalho e a gente vai funcionando em cima disso. Então o caso chega e a gente começa, a equipe inteira começa o trabalho de investigação. E normalmente não é o primeiro caso da quadrilha que está atuando. E são quadrilhas também, não são indivíduos atuando sozinhos, ou no mínimo duplas. Sim, né? são mais de do que moto, duplas. abordando. Mais de 2 pessoas normalmente. Existe uma estrutura por trás do sequestro, onde eles podem ou não agir por células, onde alguns têm trabalhos específicos, né? E dessa forma eles formam ali aquela quadrilha e a gente vai prender todo mundo, pode ter certeza. E vamos falar também dos cuidados, além da questão do celular, como você falou, para não ter todos os aplicativos num aparelho só, naquele aparelho que você mais usa no dia a dia, de preferência não tenha, né? Mas essa coisa do não ter também me dá um pouco de medo. Se o bandido chega e você fala que você não tem o aplicativo do banco, algum jeito ele vai dar de tentar tirar aquele dinheiro de você. Então a gente não sabe em que situação que a gente vai estar mais vulnerável, né? Tendo a conta para ele tirar o dinheiro ou não tendo a conta e sonegando o que ele veio fazer, né? Perto da gente. Mas a minha pergunta é, quais são as situações em que a gente está mais vulnerável? Eu já percebi, por exemplo, eu já fui abordada com criança, né? Então, deixando criança na escola é um momento em que as mulheres estão muito vulneráveis, justamente por estarem com seus filhos. No momento que a gente fica esperando alguém, estou esperando o filho sair do curso de inglês, ficar dentro do carro esperando, na saída de um evento. Quais são os momentos, estatisticamente falando, em que os bandidos costumam atacar mais, em que a gente tem que ficar mais esperta? E quais são as vítimas mais prováveis? As mulheres mesmo? Não, negativo. O sequestro de mulher, ele é muito menor do que o sequestro de homens. É mesmo? Assim como o sequestro de criança também, né? A mulher exige maiores cuidados, a criança exige maiores cuidados e o sequestrador ele vai sempre pelo caminho mais fácil, né? Então ele prefere homens acima de 30 anos, né? Não tendo um limite, mas é importante falar que essas pessoas são pegas em momentos de desatenção, né? Então, como nos golpes do amor, né? As pessoas vão até o local que marcou aquele encontro e num momento de desatenção ela é pega, né? Então, respondendo sua pergunta, é interessante que a pessoa, nesses momentos que vão entrar no carro, vão sair do carro, estejam atentas ao que está acontecendo. Chegou num local, viu que tem ali alguém que não é daquela região ali, zanzando por ali, poxa, dá mais uma volta. Sentiu que a pessoa está realmente ali observando alguma coisa, procura a polícia, faz uma ligação ou vai até um posto policial pronto e informa, né? Não arrisque-se, esse é o principal, né? Momentos de atenção dentro do carro. Você entrou no carro, não fica bobeando, passando celular, maquiagem,
falando no celular, procurando a estação de rádio principal. Não, não. Entrou, liga o carro, sai. Faz isso no caminho, já distante daquele local mais suscetível, né? Tá. É uma série de... E finalmente eu gostaria de pedir, Renata, que você desse uma dica, um conselho, porque já que infelizmente estamos sujeitos a esse tipo de situação, qual seria a melhor conduta, como é que as pessoas devem se manter, né, ou sei lá, tentar manter um estado psicológico mais controlado possível diante de uma situação como essa? O que vocês desaconselham em termos de atitude, por exemplo, olhar muito diretamente para o bandido, para o sequestrador? O que as pessoas devem ou não devem fazer nessas situações? As pessoas tentam, é inevitável olhar para a cara do sequestrador. A maioria dos casos, o próprio sequestrador manda a pessoa baixar a cabeça, mas fica atenta nos detalhes. A gente tem casos da pessoa reconhecer, eu reconheci o piso, reconheci a parede do cativeiro que eu estava, uma tatuagem, o entorno, exatamente. Então, se você tentar olhar a cara da pessoa, provavelmente ele vai abaixar a cabeça, não olha para mim. Mas você consegue perceber o entorno, quantas vozes diferentes você ouviu no lugar. Sempre algum detalhe que é o que ajuda a gente na investigação. Isso é importante. Alguma coisa a acrescentar, Vinícius? É aquela coisa, eles vão pedir para você não observar, para você não olhar de frente para eles, mas observa, né? Perceba, por exemplo, o caminho que você está fazendo, alguns detalhes, quantos degraus você subiu ao chegar naquela residência. Inúmeros casos que nós chegamos aos cativeiros, mesmo após a libertação da vítima, a vítima descreveu: poxa, eu entrei naquela viela, eu virei à direita, eu virei à esquerda, eu entrei numa casa que teve 6 degraus. Então, tudo isso vai ajudar a gente a chegar naquele local exato e, logicamente, prender todo o grupo de sequestrador. Tá certo. O negócio é ficar esperto, né, gente? É isso. Olhos 360 graus, né? É isso. Obrigada pela presença de vocês aqui, viu, gente? Eu Vamos quero torcer. deixar uma lembrança da divisão anti-sequestro em nome da equipe. Poxa, muito Pra obrigada. vocês. Muito E obrigado obrigada pelo convite. Uma boa lembrança. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito a gente obrigado. conta com Obrigada. isso, sempre. Muito obrigado. Quero agradecer então Renata Yuri, investigadora da Divisão Antissequestro de São Paulo, e o Instagram para você seguir é @re_japonesa, @re_japonesa, e o Vinícius Tarso, negociador da Divisão Antissequestro de São Paulo, e o Instagram para você seguir @vinisp. Obrigada mais uma vez, viu, querido? Obrigada. Até a Obrigado próxima. a vocês. Muito bom.